O programa Elano Beckman Entrevista hoje está aqui na residência do Sr. Martin Kirsch, pastor aposentado e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial pelas forças do exército de Hitler, do exército da Alemanha. Ele que nos recebe nesse local tão aprazível, que é a casa tão bonita e tão agradável, e que nós estamos no seu jardim aqui conversando um pouco sobre a sua inserção, a sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, ele entrou para o exército da Alemanha e em 41 já foi para o fronte de batalha, lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas a sua ligação com o exército e com as forças de Hitler já começou bem cedo, porque na Alemanha todas as crianças, já a partir dos 10 anos de idade, já estavam envolvidas na juventude de Hitler. Nós vamos conversar um pouquinho, saber da trajetória, do que passou, né? Eu sei que o Martin Kirsch nasceu de novo, né? Teve uma oportunidade de se recuperar, porque podia ter morrido no fronte de batalha pelos ferimentos que sofreu. É um prazer conversar com o senhor, né? 91 anos de idade, uma lucidez tremenda, né? Ainda uma agilidade muito grande, né? Pela graça de Deus. Isso. E o senhor começou já com os 10 anos de idade, os pais aos domingos iam para a igreja e o senhor, como criança, como filho, tinha que participar de atividades da juventude de Hitler, é isso? Pois não. Já com 10 anos a gente foi obrigado a entrar na juventude e então passou depois até entrar no quartel. Eu estava dentro da juventude de Hitler. E nós ficamos lá com muita alegria, assim como nós fomos tratados. Mas também eu tinha naquela vez, como jovem de 15 anos, a oportunidade de uma vez ver o Führer, como nós dizemos, bem de pertinho. Ah, o senhor conheceu ele de perto? Chegou a apertar a mão dele? Como é que foi? Sim. Chegamos, não tinha segurança, ele estava num parque em Weimar, onde eu estava morando e estudando, e ali ele gostava de descansar. Tinha um parque muito grande e nós ficamos sabendo, então nós fomos lá e para nós naquela vez, como jovens, era naturalmente uma coisa toda especial. Sim. Dar a mão para o Führer. Sim, que era tido como um ícone, como um líder, né? Como sim, um ídolo sim. lá da Alemanha, né? Isso mesmo. Ele estava lá só com o seu ajudante, né? E depois a gente entrou no quartel em outubro de 1940. 40. Naquela oportunidade o senhor chegou a trocar alguma palavra com o Führer, com o Hitler? Não. Ou só apertou a mão e Só já foi afastado? Veio outra depois na fila para chegar lá. Tá certo. Em 40 foi para o quartel e logo em seguida em 41 já foi para o campo de batalha, que foi na África, é isso? Pois não. Foi em maio de 41, quando eu fui com um batalhão. Nós éramos o primeiro. Não, já tinha tropas lá, porque eu estava e agora confundindo o primeiro batalhão depois na Sicília. E nós fomos com um navio de transporte, desembarcamos em Trípoli e passamos depois na costa. Tinha lá uma estrada de asfalto construído pelos italianos e ficamos depois em frente daquela fortaleza Dobruch. Dobruch, que não foi tomada ainda pelos alemães, mas depois, quando nós estivemos lá, em trincheiras durante algumas semanas, então nós atacamos, foi com o Rommel, naquela divisão 15 de carros blindados que eu estava servindo, e depois nós tínhamos a ordem de avançar para Alexandria para passar a divisa com o Egito.
e tinha lá uma fortaleza que chamava-se Capuzzo. Isso foi no dia 26 de novembro, no ano de 1941, quando nós fizemos depois o ataque, e foi para mim, naquela idade de ainda não completar 19 anos, foi para mim o primeiro ataque onde eu quase perdi a minha vida. Foi nessa ocasião? Nessa ocasião. Em que no fronte de batalha o senhor foi ferido por um soldado das forças inimigas? Sim, sim. Foi. O ataque começou na hora da tarde e era muito difícil. Eles estavam bem armados, se defendendo, e nós tínhamos já muitas perdas, e assim foi noite para dentro. Então, durante a luz das bolas luminosas, continuava a batalha. Então, a gente via só os vultos, não mais assim a fisionomia de pessoas. E quando nós chegamos mais perto da trincheira dos ingleses, ou eles tinham tropas hindus e australianos, nós não sabíamos quem estava à nossa frente, então nós implantamos a nossa baioneta, em cima, e com o Rá nós avançamos entrando nas trincheiras, e realmente eles cederam, se retiraram, e nós tomamos então já essa fortaleza. Mas avançando lentamente, atirando, então eu também com fuzil, sempre atirando, de repente não tinha mais bala dentro do fuzil, queria recarregar, e na hora de recarregar aconteceu uma coisa que nunca aconteceu assim nos exercícios. Então ficou trancado, não saiu mais o pente, nem entrou mais. Então vieram dois homens ao meu encontro, muito alto, e então eu não tinha mais nada para me defender. Também eu não vi mais os meus companheiros que tinham se retirado, e durante a noite não tinha notado. Então eu estava praticamente entregue nas mãos desses dois, deitado no chão, e eles vieram, e aquele com baioneta muito grande, era diferente dos nossos, comprido, de 3 cantos, bem pontuada. Então ele estava diante de mim para me matar. E ele estava bufando assim, e certamente também ele tinha um pouquinho de medo, assim, pela primeira vez, certamente que ele queria matar um homem. Então ele estava querendo acertar a minha barriga. Então eu bati com as pernas contra a baioneta dele e gritando por socorro: venha me ajudar, porque eu vi a fala dos meus companheiros que estavam bem pertinho, mas não veio ninguém. E de repente eu recebi a primeira picada na coxa esquerda, e sempre de novo ele bufando e querendo me furar na barriga. Depois eu recebi a segunda picada na virilha. Mais tarde ficou constatado que foi prejudicado também, furada a bexiga, mas só no outro dia. Então, quando eu recebi essa picada na bexiga, na virilha, então eu soltei um grito de socorro e me joguei de lado, fingindo morto, pensando: agora eles vão avançar mais, eu no escuro vou me retirar no chão arrastando. Mas eu pensei errado, porque eles não acreditaram em mim, passaram por baixo, e ele me deu um golpe de misericórdia, atravessando com aquela baioneta pontuada. A entrada é mais ou menos como a unha assim,
eu estava deitado do lado direito e assim não foi atingido a coluna vertebral, senão ia ficar paraplégico ou já morrer lá. Foi atacado pelas costas. Nas costas. E atravessou. E atravessou aqui. Infelizmente eu não tenho agora aqui esse pequeno livro parecido como aquele calendário que tinha aqui no lado direito, onde eu estava riscando os dias para voltar. Uma espécie de uma caderneta ali, né? Isso. Um calendário pequeno, uma pena, queria trazer junto. E esse calendário foi furado de capa a capa, então a gente vê com que força ele bateu contra mim e que ainda saiu de capa a capa, tão pontuada era a baioneta, né? Assim comprido. E quando ele tinha feito isso, então eles me deixaram em paz, pensando que agora esse não levanta mais. E então eles se jogaram atrás de mim, eles tinham metralhadora, e me usando como escudo. Eu estava descendido, eu ouvi falar os dois, embora que eu não entendi o que eles estavam falando, embora sabendo um pouquinho de inglês, e então começaram a atirar com a metralhadora. A metralhadora eu vi, e a pólvora era tão tenso que eu quase sufocava, eu não podia mais respirar fundo. Se eu tivesse feito, então ia certamente receber uma batida na cabeça para acabar com a vida. Mas assim eu estava recebendo agora também o fogo dos meus companheiros que queriam eliminar esta metralhadora. Então, durante a noite, as bolas são luminosas, acho que de 30 em 30 vem uma bola luminosa, então a gente vê as linhas vermelhas passando por cima e ao lado, bem pertinho. Tão pertinho que a gente achava que um dia vem uma bala em cima de nós. E então eu ouvi também os meus companheiros falando, quando eles deram ordem para um sargento colocar em posição lança-granada. Eu ouvi os tac-tac quando eles jogaram as granadas em cima do cano, e depois em redor era o inferno. Também a artilharia leve também entrou em ação, então eu estava realmente como no inferno. E quando era o fogo tenso demais para eles, então eles fizeram uma posição mais ou menos de 20 metros ao lado. Então eu sabendo, aqui eu vou morrer, aqui não vou mais sair, então eu pensei, eu vou levar pelo menos esses dois juntos, e abri a minha granada à mão com cabo, e caiu já a bola de porcelana, e quis me levantar para jogar. E nesse momento eu sucumbi, porque tinha dores como se tivesse 1000 agulhas no peito. Então eu fiquei lá. Logo depois veio um inimigo, me deu pontapé, mas eu não me mexi mais. Então, nesse momento, eu tive realmente um encontro com o Deus vivo, embora que antes a gente acreditava em Deus, mas não tinha assim um contato pessoal com Ele. E quando Ele me mostrou, naquela ocasião, o filme de minha vida, então eu sei o que diz na Bíblia, no Apocalipse, que os livros da vida serão abertos. Então eu vi, a partir de mais ou menos 5 anos até lá, 19 anos, toda a minha vida. Então eu sabia, se vou morrer agora, eu estou perdido eternamente para Deus. Então, com a granada na mão, ainda não deixei de lado, eu disse, Senhor Jesus, me salva, se tu me salvas aqui, a minha vida vai ser diferente.
E realmente também os meus pais, fiquei sabendo mais tarde, quando eu estava na Alemanha, que a minha mãe, ela tinha uma sensibilidade tal que ela notou quando eu fui ferido. Agora ela disse para o pai, agora o Martin, ele recebeu alguma coisa ruim. Aconteceu uma coisa com ele e eles também oraram. Eu creio, se eu não tivesse orado, eu não estaria mais aqui. E aí o que aconteceu? Aí, naquele instante que o senhor fez essa oração ali, enfim, sentiu que estava a ponto de morrer, e aí houve um livramento ali, o senhor foi retirado do campo de batalha? Como é que foi? Não, ainda não. Ainda eu fiquei lá por mais tempo. Até que os nossos fizeram contra-ataque. E quando eles fizeram contra-ataque, então, eu, com muita força, podia me levantar para ser visto por eles que tinha lá um vulto. Então eles vieram e eles me depois levaram de volta para uma casa naquela cidade de Padua, um porto, bem na fronteira do Egito. E ali eles me levaram e naquela casa havia muitos feridos e gritando por socorro, enfermeiros, e morreram muitos. Eu também estava pensando, agora eu vou morrer porque eu estava sangrando, estava completamente molhado, então eu gritei por socorro e não veio ninguém. E só no outro dia, quando eu estava na mesa de cirurgia, então o capitão médico, ele disse que nessa noite o senhor nasceu novamente porque com a sangue entrou na bexiga, coalhou e fechou a saída, e depois com muita força ainda conseguiu sair a urina. Isso foi a minha salvação, senão seria estourada. E também mais tarde, quando eu estava num campo de feridos dos italianos, fomos bombardeados e um caco de bomba passou por baixo do meu colchão, entrou nas pernas de um italiano e tirou as pernas dele, que logo faleceu. Então, outra vez, uma proteção. E com o último navio de transporte, eu fui ainda antes de Natal, em 1951, eu fui para casa, no hospital, e fiquei no hospital 5 meses e meio, porque já antes nós não tínhamos penicilina no nosso exército em alemão, e então eu fiz 7 punções, onde com uma agulha muito grande foi tirada sempre pus, assim, vidas tão grandes, sempre se formando, até que não tinha mais para tirar, então eles abriram, tiraram um pedaço de costela e enfiaram uma manguinha e saíram pus. E depois de 5 meses e meio, eu, como voluntário, me apresentei novamente. Novamente, depois de ter saído do hospital, né? Do hospital, mas ali eu fui para a escola de guerra. E quando eu, depois em 43, no início de 43, eu era segundo tenente, foi mandado agora vem com o 1º batalhão de exército para a Sicília. Ali tinha só aviação e não tinha ainda exército para fazer uma frente de batalha contra um ataque que também veio por parte dos americanos. E lá nós fomos também jogados de volta. Graças a Deus eu fiquei doente de malária, e antes de eles se retirarem depois para a própria Itália, onde depois combatiram também contra os brasileiros,
eu já estava novamente na Alemanha para ser curado da malária. E quando eu fui curado da malária, então eu fui mandado para uma nova divisão que veio da Noruega, e essa divisão foi jogada contra os russos, onde também fomos já sempre na retirada, naquela localidade de Kiev, hoje muito conhecido. Ali nós estivemos sempre na retirada. Kiev já tínhamos perdido, já os russos tomaram de volta. E então foi mais uma vez jogado contra o inimigo na própria Alemanha, quando os americanos já tinham entrado na Alemanha. E ali eu estava também com os meus soldados em Curralo, cercado, e ali então havia só duas opções: ou se render ou lutar até a última bala. E nós tínhamos a ordem de lutar até a última bala. E eu tinha aquela vez 22 anos, e os meus soldados 30, 40, pais de família. Então eu estava me perguntando, será que eu posso assumir essa responsabilidade e deixar morrer todos os meus soldados, eu junto? Então eu dei a permissão, quem quer se render pode. Mas dizia depois uma voz para mim, e certamente não foi a voz de Deus, porque dizia para mim: mas você não vai ser covarde, você não vai se render, você vai sacrificar a vida no altar da pátria. E realmente eu que pedi há 3 anos clemência perante Deus, e que Ele me salvasse com esse telefone vermelho: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O que eu estou fazendo? Glorificar o Senhor. Então, eu realmente queria acabar com a minha vida. Já tirei a arma, desliguei, e eu queria dar o tiro na testa, aqui. Então dizia a voz novamente: não faça isso, bota na boca, fecha a boca, aperta bem, e você está com paz. E paz queria ter. E quando eu estava lentamente levando a arma para enfiar na boca, alguém me chamou: primeiro sargento, o que o senhor quer fazer? Está vendo? Está vendo? Pergunta boba. Vai embora e deixa em paz. Não, pensa nos seus pais. Meus pais têm mais filhos. Eu não sou filho único. Mas, por favor, me deixa em paz. Vai embora. E ele insistiu tanto comigo. E então eu joguei fora a arma, pisei em cima e levantei as mãos também, juntamente com os meus soldados. Quem mandou esse sargento não foi um acaso. É que o Senhor novamente salvou a minha vida. E foi levado com os meus soldados, com as mãos na cabeça, perante um bosquezinho. Ali tinha um pelotão de fuzilamento, e eu tinha que me ajoelhar, as mãos em cima da cabeça, atrás dos meus soldados. Eles levantaram os fuzis para atirar. Para mim era diferente. Pensei: olha, se você vai morrer com bala de pistola ou bala de fuzil, é igual. E abaixaram depois os fuzis, deram risada e nos levaram preso. E fiquei na França, sob os americanos, 1 ano e 2 meses atrás de arame farpado. E ali naquele campo de concentração ou de presos, prisioneiros de guerra, então eu fiz um voto e disse: Senhor, assim como eu me tinha comprometido servir a pátria 25 anos, agora toda a minha vida pertence a Ti. Eu fui depois demitido em janeiro de 46, e é interessante notar, só aqui no Brasil, em março de 64, eu fui para a faculdade
E 41 anos eu fiz todo o estudo de teologia com grego, hebraico, e graças a Deus que ainda foi muito abençoado em todo o meu serviço até entrar na aposentadoria, vindo de Panambi para Ijuí e gozando já essa vida de aposentado na presença do Senhor. Essa história dos aviões no campo de batalha, também o nosso telespectador que deve ter percebido que passou várias vezes aviões. Nós estamos gravando ao ar livre aqui o programa e passou pelos céus aqui aviões. Eu me lembrei porque na guerra se lança muito mão de aviões, bombardeios aéreos, né? Era um perigo muito mais forte, né? Quando os aviões passavam largando bombas. Sim. Como é que era? Dava muito pavor isso? É justamente na Sicília, quando nós estivemos nos retirando. Então veio antes artilharia, veio depois avião e depois eles atacaram. A gente se retirou para outra linha de batalha. Veio novamente artilharia, e a gente estava dentro do inferno, né? Então é uma graça de Deus quando a gente saiu ileso dessa batalha. Eu posso só dizer, ninguém sabe o que é guerra a não ser aquele que mesmo participou. O senhor ficou muito tempo ainda tendo sonhos, pesadelos? No início, sim. Quantos anos ainda o senhor ficou tempo ainda assim? No início, até aqui no Brasil, eu vi o homem na minha frente com a baioneta. Ah, é? É. Isso, chegava a enxergar o homem. Enxergava o homem. Ele feriu. Batia. Mas graças a Deus agora não tem mais imaginação assim, que quando eu digo isso, então não para me prostrar, só para dar graças a Deus. Eu sempre digo, eu sou um milagre ambulante de Deus, porque acho que raras vezes pessoas estiverem tão frente à morte, vendo a morte na frente, porque para mim não tinha chance. Sim. Quando eu estava deitado, ele com baioneta na frente, o que eu fazia? Só esperar até que ia acabar a vida, mas pela graça de Deus. Essa questão do ódio e da aversão tão grande que Hitler tinha e disseminava contra os judeus. O senhor vê explicação nisso? Por que isso é muito forte já desde da juventude de Hitler, já quando o senhor participava, se pregava essa aversão aos judeus? Sim. Já. Ele tinha muito ódio contra os judeus e nós, como jovens, estávamos a favor dele porque tinha um jornal todo especial que era só dirigido contra os judeus, onde naquele jornal de capa a capa tinha só maldades dos judeus que fizeram com as mulheres alemães, né? E assim a gente disse, tá bom, né? Então eles foram marcados de lado com aquela estrela de Davi e atrás, já de longe, a gente viu, é um judeu. Então já subiu o ódio, né? E quem entrou numa loja de judeus, então ali já tinha alguém do partido nazista e foi fotografado. E no outro dia no jornal já dizia, fulano compra na loja de judeus. Já passava a ser perseguido. Já foi perseguido também. O senhor chegou a ver algum campo de concentração? O exército cuidava disso? Não, isso não, mas só na África. Então vieram alguns soldados do campo de concentração que eram guardas de lá, daquela tropa SS, que tinham feito qualquer coisa ruim, e eles foram condenados depois para servir no exército, já com a intenção de eles não voltarem mais, porque eles foram colocados no ataque na frente da batalha para não voltar. Então foi o castigo deles. Então não foram fuzilados lá pelos superiores, e sim foram
transferidos para o exército e ali eles foram colocados na frente para morrer. O senhor chegou a algum filme que retratou a ação das forças de Hitler contra os judeus? Chegou a assistir algum filme e retrata fielmente o parecido com o que era? Eu não quis ver essa atrocidade e eu já pedi também perdão perante muitos judeus, onde eu tinha contato com eles, principalmente em Curitiba, pedi perdão, embora que eu não tinha matado, mas aquela raiva que eu tinha, aquele ódio contra os judeus, hoje eu amo os judeus. Eu já, com a minha esposa, nós tivemos em 82 em Israel, então nós tivemos bons contatos com judeus, abraçamos os judeus como sendo irmãos, a fé, os mais velhos, e nós cristãos, os mais novos, formando um só rebanho e um só Senhor. Eu amo os judeus, eu oro todos os dias pelos judeus. Se hoje o senhor tivesse a oportunidade de ir à guerra, né? Claro, tirando as condições da idade, do cansaço, mas a guerra hoje... Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. É justamente por isso que eu vim para o Brasil, porque eu estava com medo de mais uma guerra estourar contra os russos ou qualquer coisa. Eu estava com medo. E para não ficar mais uma vez na guerra, eu vim para o Brasil. Eu lhe pergunto, porque o senhor quase morreu na guerra, mas depois também se apresentou como voluntário, né? Então, sim, quer dizer, sim. Hoje, ou depois daquilo, o senhor nunca mais quis saber? Nunca mais. É algo muito terrível. É terrível. É inferno. A gente não pode dizer realmente o que é. Quem não participou, e alguns brasileiros também que lutaram na Itália, certamente também sabem. E muitos não gostam de falar de guerra. Eu também não, mas eu digo só o meu testemunho, porque justamente eu fui salvo da morte na batalha. Por isso sou obrigado, quando eu falo de guerra, então não é para eu mostrar, eu também estava na guerra, fiz isso, aquilo. Não só, eu sou obrigado a dizer, porque foi um milagre que Deus me deixou com vida até essa idade avançada de 91 anos, porque eu tenho um papel ainda da Alemanha, caso se eu tivesse um problema no pulmão e devia ser tratado aqui no Brasil, então eu posso me dirigir para a Alemanha. Para a autoridade alemã, então serei tratado ainda e felizmente e graças a Deus nunca tinha problema assim de pulmão. Muito bom. Pastor Mark Kirsch, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço pela oportunidade que dá o meu testemunho de guerreiro, né? Tá certo. Um que quase ficou na guerra. Né? Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua lucidez aí e a sua disposição em rememorar esses fatos e testemunhar o que aconteceu. Muito obrigado, mas eu só posso dizer, bendiz a minha alma, o Senhor não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Tá certo. Pastor muito obrigado. Kirsch, muito obrigado pela oportunidade. Da Segunda Guerra, falando conosco aqui, pastor aposentado, depois que veio para o Brasil, atuou como pastor luterano e contando um pouco dos episódios que passou na guerra e de como foi salvo no fronte de batalha. O programa Elano Beckman Entrevista fica por aqui. Nós voltamos com outro entrevistado, outro assunto. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.